A Caritas Portuguesa apresentou um estudo sobre habitação social na União Europeia e em Portugal, situação atual e desafios futuros, onde conclui que, apesar de estar consagrada na Constituição Portuguesa, a habitação condigna ainda está longe de ser uma realidade plena em Portugal. Habitação condigna significa uma habitação que corresponda à dignidade humana, é que tem direito, todas as pessoas, a terem habitação digna para si e para a sua família. Isto que é reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem sido dito diversas vezes pela Igreja, através dos nossos papas, pontífices, que chamam a atenção para a pessoa humana e para aquilo que é necessário para as suas famílias. E, portanto, estamos perante a tratar de um assunto que é da primeira necessidade para a vida humana. Caritas considerou isto um desafio importante e longe estávamos de perceber quanto este problema se aprofundou nos últimos anos. O Observatório Caritas, desde que se reorganizou, que tomou este como um tema a discutir. E hoje é o que nos traz o Dr. Pires Manso para abordar estas questões que têm a ver com o que é habitação condigna. De acordo com os censos da população, a percentagem de jovens com idades entre 25 e 34 anos, que eram proprietários de sua habitação, diminuiu em 2021 para os níveis registados há 40 anos. Nós sabemos que os jovens tendem a sair cada vez mais tarde de casa e constituir as suas próprias famílias por via de muitas razões e não só da habitação. Mas, de facto, é uma questão que nos preocupa, porque nós temos que dar condições a que o país tenha condições de acolher todos os jovens e todos os casais e todos os adultos que queiram viver a Portugal e ajudar a transformar o nosso país num país de interesse para melhorar a vida de cada um e assim melhorar a vida de todos. Penso que este momento em que estamos a viver será o momento mais complicado que, depois dessa altura, dos mais complicados em termos de habitação. E, portanto, eu espero que esta crise que nos últimos anos tem vindo a acentuar tenha a melhor resposta dos organismos do Estado. A Caritas Portuguesa fará a sua parte, no sentido de corresponder na ajuda às pessoas, mas há questões estruturais que tem que ser o Estado a resolver, obviamente. O documento realça também que o número de pessoas em situação de sem-abrigo tem aumentado dramaticamente nos últimos anos e o acesso à habitação condiciona muitas dimensões da vida de cada família. Habitação social na União Europeia e em Portugal, situação atual e desafios futuros. Um estudo realizado pelo Observatório da Pobreza e da Fraternidade da Caritas Portuguesa, coordenado pelo professor José Pires Manso, nosso convidado esta tarde. Muitíssimo obrigada por estar no programa Eclésia. Professor, quando falamos de problemas habitacionais, não estamos a falar apenas de não ter um teto. Eu pergunto-lhe que capilaridade é que este problema da habitação representa e que consequências é que ganha na realidade portuguesa? O problema da habitação, efetivamente, é um problema grave e que mexe com praticamente tudo. A habitação em geral, se falamos em habitação social, também nós, quando eu estudava economia, nós chamávamos a habitação e à construção, o setor da construção, o barómetro da atividade económica. Efetivamente, se a atividade económica se a construção está animada, efetivamente, a atividade económica também vai. A construção de novas casas. Claro. Se falarmos em termos de habitação social, os problemas são efetivamente mais graves. Há muitos sem-abrigo, que têm que dormir debaixo dos cartões, nas tendas, etc., em todos os lados, às portas das lojas, das casas, nas praças, no Terreiro de Paço e por aí fora. E parece que até internacionalmente, e em Portugal, este fenómeno está a crescer. E o que significa que a sociedade está, nomeadamente, a adquirir cada vez mais custos com a resolução, acarretados por estes problemas. Porque isto tem custos de todo o tipo, custos nomeadamente económicos para a atividade, para o Estado, que financia
os serviços de saúde, psiquiátricos, etc. E que, consequências na saúde mental, por exemplo. Um dos problemas mais graves, efetivamente, é o problema da habitação, porque as pessoas estão em condições péssimas para aguentarem o frio e o calor, o frio de inverno e o calor de verão. Portanto, falamos também da forma como as casas são construídas. Não é apenas ter um teto, mas falamos da qualidade das infraestruturas, da capacidade de aquecimento, ou não? Exatamente. O estudo vai versar, inicialmente vai comparar os dados da Eurostat recentes, vai comparar a situação em toda a Europa, para ficarmos com uma ideia como é que se situa Portugal nesse âmbito. E não só vamos ver a questão dos preços de venda e de arrendamento, como vamos ver outros aspectos, nomeadamente a questão do impacto ambiental da habitação. E a esse nível, por exemplo, comparando-nos com a Europa, nós temos até uma situação muito mais favorável que a Europa, porque como nós temos um clima relativamente moderado, não gastamos grande dinheiro em termos de aquecimento ou isolamento, ou arrefecimento no verão. Por exemplo, vamos apresentar, o livro consta um gráfico em que mostra que os valores europeus são para aí 4 ou 5 vezes mais que os valores portugueses, em termos de quilos por habitante, quilos CO2 por habitante. Sim, sim. Vamos também falar na eficiência energética na habitação. Nós temos, efetivamente, há muita gente que tem casa, mas às vezes é quase uma ofensa chamar a casa aquilo, porque efetivamente não têm condições de isolamento nem para o frio nem para o calor. Outras estão cheias, têm buracos no telhado, têm fendas, algumas não têm casas de banho, outras não têm sanitas, portanto há situações de todo o tipo. Depois também vamos falar na questão da pobreza infantil relacionada com a habitação. Portanto, é um problema extremamente grave. Que toca vários âmbitos da sociedade. Claro, quem não tem condições, efetivamente, para alojar condignamente as crianças, isso faz refletir no seu sucesso educativo, no relacionamento com o próximo, etc. E a maior parte dessas pessoas, efetivamente, nem sequer conseguem concluir os estudos devidos. Professor, pergunto-lhe se há um estigma sobre aquilo que é a habitação social em Portugal. Quando olhamos para este estudo e percebemos o investimento comparativo até com os países que ilustram alguns exemplos que são destacados neste estudo, concretamente a Áustria, a Dinamarca, Países Baixos e a Finlândia, percebemos que há um investimento público, estatal, do poder local também naquilo que é a habitação social. Ao contrário daquilo que é a realidade portuguesa, o estudo indica, por exemplo, que o parque habitacional público ou do Estado em Portugal não vai além dos 120 mil fogos, cerca de 2% do total em Portugal, quando números da média europeia falam em 12%. Estamos um bocadinho a correr atrás do prejuízo em relação àquilo que à solução que a habitação social pode representar? Sim, sem dúvida. Nós deixamos de investir efetivamente na habitação social, portanto é um problema. Há investimento na habitação, que parou muito na altura da crise do subprime, da crise precisamente provocada pelas hipotecas, e que se generalizou depois à crise de 2007 a 2008, e nós cá continuamos mais algum tempo. E só agora é que se retomou, efetivamente. Neste momento há um grande ritmo de construção, nomeadamente onde eu tenho aqui um apartamento na Alta de Lisboa, está com um ritmo de construção enorme. Mas é construção, sobretudo para vender com preços livres, portanto, e que neste momento é altamente rentável porque os preços sobem muito acima, inclusivamente da própria Europa. Mas é necessário continuar a construir quando notícias apontam que há muitas casas devolutas ou não habitadas que poderiam vir a solucionar o problema da habitação em Portugal? Sim, exatamente. O contributo dessas casas recuperadas, casas, mas não só, há muitas instituições, até seminários. Por exemplo, no Fundão tem um seminário que estava desalojado, onde agora estão a colocar estudantes, imigrantes que residem ali. E há por aí muitas, essa é uma das hipóteses que se trata também no estudo, que é o apoio à recuperação deste tipo de edifícios que estavam devolutos. Alguns não tinham condições, outros tinham condições, simplesmente não estão a ser utilizados. Portanto, efetivamente é uma boa solução recuperá-los e isso poderia evitar que se continuasse a crescer maciçamente
em casas novas, deixando, por exemplo, os centros históricos das cidades praticamente a cair, como vemos. Investiu-se bastante através do programa Pólias nos centros históricos, mas vamos aos centros históricos e não vemos praticamente gente. Isto significa que as pessoas se deslocaram, mas as casas estão lá. Em alguns casos, felizmente, estão a ser aproveitadas, nomeadamente para os estudantes, para alojamento de estudantes. O estudo aponta, preconiza resoluções em especial para 3 públicos: os jovens, as crianças, como aqui já falou, a população em situação de sem-abrigo e também a terceira idade. Há caminhos possíveis para resolver o problema da habitação, concretamente para estes públicos? Eu penso que há condições. A ideia deste estudo, efetivamente, é dinamizar a discussão e tentar arranjar soluções. Para isso, se convidaram várias personalidades que vão colaborar na discussão. É evidente que é fundamental o investimento público. Sem investimento, efetivamente, não se vai a lado nenhum. Toda a sociedade civil pode dar alguns contributos, mas é indispensável o apoio público. E é isso que se passa nos outros países, nomeadamente os 4 países que referiu, que nós tivemos o cuidado de desenvolver mais em pormenor aquilo que eles fazem. Há processos, por exemplo, como o da Áustria, que já começou na Primeira Guerra Mundial. E, portanto, é um processo que continua. E, em todos os casos, vimos, por exemplo, que o peso da habitação pública é significativa nesta área social. Mas também há, efetivamente, hipótese para o setor privado investir. Pode-se, por exemplo, adotar uma solução, como existe em alguns destes países, em que há uma construção, uma parte vai para a venda livre, outra parte vai, por exemplo, para a habitação social. Há países também que têm associações que dinamizam, sem fins lucrativos, que dinamizam um parque habitacional. Falam também em soluções, por exemplo, de controle de juros e falam também na possibilidade, acontece também noutros países, o apoio direto a famílias mais carenciadas. Mas aquilo que percebemos é que estes apoios muitas vezes não são suficientes. Claro. Essa questão do apoio direto, efetivamente, resulta sobretudo de uma experiência no Canadá, em que fizeram uma experiência em que distribuem aos, nomeadamente aos sem-abrigos, um determinado montante que eles gerem livremente. Isso não só, portanto, e depois está aliado com a prestação de serviços de saúde, etc., portanto, têm também outro tipo de apoios. E concluíram que, efetivamente, isso dá resultado e, inclusivamente, é mais económico para a sociedade. Como referiu. Portanto, é uma experiência interessante que pode ser replicada, penso eu, em muitos outros países. E como referiu, estas soluções passam por um acordo e por um diálogo entre diferentes partes na procura de soluções concertadas no Estado, no poder local, no poder central, no Estado, por exemplo, mas também da Igreja, na academia, claro. E a sociedade civil. Sim, é indispensável. Efetivamente, o esforço é enorme e só com o esforço de todos é que se consegue. Eu penso que é indispensável, nomeadamente, o esforço privado. O setor privado tem, efetivamente, capacidade de resposta, desde que consiga assegurar um mínimo também da rentabilidade dos investimentos. E essa via de construírem, por exemplo, uma parte para venda livre, e outra parte reservada para a habitação social, poderá ser uma boa solução, que pode entusiasmar, efetivamente, os privados a investirem. Porque só o investimento do Estado não é possível. Portanto, nós estamos a partir de um atraso grande. É verdade que há iniciativas. Na Alta de Lisboa, onde eu vivo, há condomínios, nomeadamente onde eu tenho o meu apartamento, há condomínios que têm vários edifícios e, por exemplo, reservaram um deles, por exemplo, para fins sociais. Aliás, vai-se lá e vê-se, inclusive, as varandas e logo por fora, olhando, vê-se, porque as pessoas são efetivamente diferentes, têm condições de vida diferentes, mas ali tentaram uma solução de integração de pessoas mais carenciadas na urbanização e não mandando para aqueles guetos como era habitual, como era tradicional. E há exemplos também noutros países, naqueles que falámos há pouco, onde diferentes públicos, com diversas trajetórias, acabam por residir em conjunto, também
em espaços de habitação social. Sim, sem dúvida. Professor, muitíssimo obrigada por ter estado connosco a desenvolver este trabalho no âmbito do Observatório da Cáritas Portuguesa, um estudo que vem agora público e que convido também a tomar pulso.